E aí galera, beleza? Hoje esse vídeo é só para mostrar para vocês que eu comprei, né, esse Derma Roller, só que eu pedi o 0,75 milímetros. Ele veio aqui, a única coisa que eu pude entender, porque tá em chinês, ele veio 1.0, ó, 1.00 milímetro. Então assim, vou estar testando. Ele vem com isso aqui, ó, que protege, tá? E ele vem uma capinha ainda que vai manter ele de maneira fácil e prática para pegar, ó. Pegar, guardar, manter, né? Agora, eu vou ver se eu aguento. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi colocar em água quente, fervendo, né? Com detergente e deixei por 5 minutos. Aí depois eu coloquei numa xícara cheia de álcool 70, tá? Deixei por mais 5 minutos. Não sei se vai dar pra vocês verem aí a agulha, ó. É 1.0. Deixa eu ver se dá pra vocês. Difícil de ver, mas é 1.0. Eu não sei como é que vai ser a pegada aqui, né? Mas eu vou tentar. Vou experimentar pra ver. Porque até então eu fiz com 0,50 milímetros. Não senti muita coisa não. Mas era aquela que vinha 500 e poucas agulhas, né? Então não senti tanto. Mudei para o 0,75, que é só 192 agulhas dessa mesma marca, só que dos Estados Unidos. Achei melhor, mas só que dói, né? E agora eu vou estar tentando essa aqui, que é 1.0. Vai ser a primeira vez. Hoje é dia 14 de março de 2026. Então, o cabelo tá bem cheio, tá com brilho. Eu lavei ele tem 3 horas e meia. E antes de lavar eu coloquei tônico de cebola hoje, com alho, com bambu, babosa, alecrim, goiaba, café, devido à cafeína, arroz. Bati tudo, depois coei, deixei descansar por 3 horas. Após essas 3 horas eu coei mais uma vez, coloquei na cabeça, deixei 45 minutos com uma sacola. E agora, após tudo isso, eu vou começar a aplicar o Derma Roller para depois vir com Minor, né? Minoxidil. Então eu quero começar desse lado, passar para cá. Vamos ver. Vai começar a bagunça do cabelo. Esse vídeo vai ser para vocês verem o progresso, né? Então, por enquanto, eu comecei todo o meu tratamento mesmo dia 23 de fevereiro. Então, tem uns 10 dias mais ou menos, 8 dias, não sei. Então eu faço mais ou menos aqui, ó, uma linha. Tem que olhar o espelho, tá, gente? Pra eu conseguir ter noção. Então uma linha. Agora vamos lá, com a graça de Deus. Tem que passar. É bem... É um certo incômodozinho, parece... Tem formiga, tá? Pinicando a cabeça. Essa parte que já não é tanto. Então tem partes que você sente mais, tem partes que você sente menos. Tem que passar com muito cuidado. Eu não vou falar pra ninguém fazer isso não, tá, gente? É melhor ir pra uma clínica fazer. É que eu sou muito bom para com as mãos, já entendi como fazer. E eu uso a pressão certa para obter o colágeno, né? Porque quando você vem com esse tipo de instrumento, esse rolinho, né, cheio de agulha, você não pode pôr muita pressão.
A ideia não é sangrar. É só fazer umas perfurações, as quais vão ajudar a trazer fluxo de sangue, né, pro couro cabeludo. E aí, eu ter mais sangue nessa área. E com o sangue, o meu couro cabeludo vai ter como... Essa parte de trás aqui é mais delicada. Vai ter como obter mais vitaminas, nutrientes, né? Tem o colágeno natural do corpo, porque eu tô fazendo micro perfurações e o corpo na hora já sente e já vai tentar o quê? O trabalho dele, né? Se proteger, se curar. Então é assim que a gente faz. Então toda hora que eu parar para colocar, ó, eu ponho de novo no álcool. Então isso demora, tá, gente? Então vai demorar mais ou menos uns 30 minutos. Ó, eu chacoalho. Esse aqui é um minoxidil que eu comprei, mandei manipular. Eu vou colocar, não é muito, é pouco. Tem que sentir ele escorrer. Aqui tudo. E eu perfuro do jeito que vem pra testa, porque eu quero cabelos crescer na minha testa também, tá, gente? O pessoal fala que é arte, que é mentira. O mais incômodo é passar o Derma Roller, mas o minoxidil, não. Eu, pelo menos, não sinto nada, tá? E aí eu vou passando aqui, massageando só com a ponta do dedo. Eu tomo muito cuidado para não passar a unha. E aqui você vai pensando em coisas boas, né? Com a graça de Deus, né? Que todos esses tônicos, eles possam se unir, se tornar um só, para entrar para o folículo capilar. Porque é assim que funcionam as coisas na vida, né? É um combo. Ir para academia, malhar, fazer um cardio, se alimentar bem, dormir bem. E o tônico minoxidil, junto com o tônico natural, sim, espero que venha a trazer benefícios super para o meu couro cabeludo. Então, eu vou separar aqui, ó. Pego um pente assim, ó, para fazer a separação, para ficar mais fácil. Porque só com o dedo não tá dando não. Aí mais ou menos, ó. Aí, ó, o Derma Roller, ele sai embebedado do álcool. Eu bato na mão, limpo, para o álcool não ficar no meu cabelo, para não ressecar tanto, porque já tem álcool no minoxidil, né? Então, isso aqui é mais para limpar e manter fora de bactérias, porque para fazer isso aqui que eu tô fazendo, gente, quando a gente vai na clínica, eles vão jogar fora isso aqui, certo? Essa parte de trás é mais delicada, gente. Nossa, do 0,75 milímetros para 1 é bem doloridinho, gente. Não vou romantizar isso aqui, não. E homem normalmente odeia injeções, agulha, tá? Mas é algo que é necessário para que o meu couro cabeludo possa obter esses tônicos. Então eu faço mais ou menos um jogo de velha aqui, ó. Ai, tem que passar 10 rolos. Tem que rolar esse rolinho aqui 10 vezes. Só que Jesus amado, pensa no negócio que parece que é um monte de formiguinha atacando. E meu couro cabeludo tá ficando vermelho. Dá pra sentir o sangue fluindo. Então essa é como a graça de Deus tocando, né? Fazendo o sangue fluir. Gente, eu fico aqui imaginando, né? Se passar isso aqui, dói assim, né? Não é que dói, irrita. Imagina formigas te mordendo, picando. Irritante, isso aqui é também. E
fica mais ou menos sensível por uns 2, 3 dias. Depois o seu couro cabeludo já cicatrizou. Eu faço só de 10 em 10 dias, não faço antes, porque eu dou o tempo para o meu corpo se curar e não ficar machucando o couro cabeludo. Outro ponto, não faço se tiver alguma ferida. Por exemplo, se tiver uma espinha no couro cabeludo, não faça. Não faça, porque senão pode ter bactérias, né? Pode dar fungo, isso não vai ser bom. Então, eu só faço se meu couro de cabelo estiver perfeito. Nossa Senhora! Toda hora eu fecho um minuto, né? Chacoalho bem, né? E aí, ó, eu venho colocando uma quantia significativa e espalhando com a pontinha do dedo, com a graça de Deus, para ajudar a crescer o cabelo. Então eu acredito assim, como a médica falou. Eu fiz a limpeza do meu couro cabeludo. Eu coloquei o suco da cebola, que eu bati com alho, que eu bati com a babosa, o gengibre, beterraba, alecrim, né? Fiz esse tônico. Coloquei no cabelo, deixei 45 minutos. Lavei, limpei bem. Vim com um co-wash, que não é agressivo nem nada. Fiz a limpeza para retirar qualquer resíduo que fica, por exemplo, pó do café, os pedacinhos do arroz, né? Então, lavei bem. Fiz todo esse trabalho. Aí, quando eu vou finalizar, eu ponho tônicos naturais, que é de alecrim, bambu, né? Cravo, canela, folha de goiaba e deixo secar por 3 horas, 4 horas. Cada pessoa vê aí, né, descobre o tempo necessário para o cabelo secar. O meu é mais ou menos esse tempo aí, 3 a 4 horas, o cabeludo já está seco. Então, já com o couro cabeludo seco, eu faço todo esse bem-querer aqui de limpar o derma roller, deixar ele no álcool, pôr na água quente, pôr no álcool, para depois de esterilizado, limpo, eu vim passar ele no couro cabeludo. Bato ele assim, ó, para retirar o álcool que pode ficar entre as agulhas, tá? E assim, tá sendo a minha primeira vez com 1.0 milímetros. Cada vez que eu fecho os olhos parece que eu vejo estrela, tá? Mas é porque é minha primeira vez. Depois você se adequa e você não vai sentir tanto. Mas assim, tá sendo um benefício muito bom pro meu couro cabeludo. Opa, aqui tem que tomar cuidado porque estão os baby hair, os cabelinhos novos. Então vou fazer com muita paciência para conseguir ajudar e não puxar nenhum fio de cabelo, gente. Que a ideia aqui é crescer cabelo. Com a graça de Deus, a mãe natureza, pensamentos positivos. Nesse momento o colágeno do sangue, a oxigenação tá fluindo muito bem no meu couro cabeludo. Aí já tá cheio de tônico na minha cabeça, como eu expliquei para vocês. E eu tô vindo com minoxidil, né, e o Derma Roller. Então uma carga extra de ativos que vão ajudar a trazer benefício para o couro cabeludo e assim o cabelo crescer, se Deus quiser. Daqui a um ano eu ver toda a minha testa, se Deus quiser, totalmente preenchida. Eu passo aqui na testa, ó, e venho com o Derma Roller, né? E venho com o minoxidil. Aqui, ó, onde tá os baby hair, que tá tudo novinho, para dar força para crescer aqui, ó. Eu tô suando já, gente. Isso aqui dá uma suadeira. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas aqui, com fé em Deus, tudo posso, tudo consigo, com Deus à minha frente. Aí, ó,
Chacoalho de novo. Minoxidil. Vem. Pus uma quantidade, ó. Chega a estar escorrendo, tá vendo? Espalho. Espalho super bem aqui. E sigo minha rotina, ó. Então toda hora espalhando, tá? E devagar, gente, pra você não arrancar nenhum folículo, não arrancar nenhum pelinho que tá crescendo. Graças a Deus, a Mãe Natureza, eu tô sentindo que esse ano vai ser de completar totalmente o couro cabeludo, porque somente com os tônicos naturais eu já consegui um ótimo resultado em um ano. Agora com mais um ano, com os tônicos naturais e o minoxidil para ajudar a bombar o folículo capilar aqui, ó, com esses ativos, né? Porque o minoxidil ele vai fazer o quê? Ele vai estar abrindo, é um vasodilatador, ele abre as veias, não é isso? Para bombear mais sangue, para oxigenar, para trazer os nutrientes, as vitaminas, toda essa sinergia, ou seja, todo esse grupinho de ativos. E aí eu vivo colocando a cebola que tem enxofre, o alho também que tem muito enxofre. Eu faço de uma forma... Nossa, eu tô suando, gente. Tô suando. Eu faço de uma forma que eu vou obter e deixar no couro cabeludo mais agentes de crescimento. E dessa forma o cabelo poder sempre ter onde tirar as vitaminas. Porque eu entendo o couro cabeludo, meu cabelo, né? Como se fosse um solo. E nesse solo eu tenho que estar sempre trazendo vitamina, nutriente para a planta crescer. A planta, no caso, é o cabelo. Então, quanto mais vitamina eu dou, quanto mais nutriente, mais o cabelo fica espesso, grosso, forte, saudável, com brilho. A ideia da beterraba é as vitaminas que ela tem e ela promove ainda a cor do meu cabelo para manter ele bem escuro. Então a beterraba, o cravo, a canela não é legal para quem tem o cabelo colorido, nessas cores fantasias, ou para quem tem cabelo naturalmente loiro, platino. Então não é legal. Teve gente que me falou que quem é... Teve gente que me falou que quem é ruivo e usa beterraba dá um brilho, dá uma vida, deixa o ruivo mais escurinho. Mas eu já não sei, eu não sou ruivo, eu não sei. Meu cabelo é um castanho escuro, escuríssimo, quase preto. Nossa senhora, gente. Tem partes do couro cabeludo que é mais sensível. Ó, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Eu aprendi e eu tô fazendo e eu ponho uma pressão certa, não é muito, porque a ideia não é retirar sangue. É só fazer as perfurações e ajudar a levar vitamina pro couro cabeludo. A testa não é tão doída, mas aonde tem esses fiozinhos aqui, ó, graças a Deus, então aqui é mais sensível. E assim, gente, na luta eu vou seguindo para obter meus cabelos fortes de novo, graças a Deus. Eu chego a tremer um pouquinho, gente, ó, sai um pouquinho de sangue aqui, mas controlado, nada demais. E eu passo com médicos, né, tal. Eu sempre estou fazendo exame. Eu tenho uma noção do que eu estou fazendo. Mas assim, gente, não façam. Procurem clínicas da confiança de vocês. Procurem ver avaliações de pessoas que fizeram as clínicas, os benefícios. Essas pessoas, quando vocês vão fazer em clínica, elas vão colocar ativos. Tem clínica que vai oferecer com derma roller, tem clínica que vai oferecer com ativos
E aí vai ter que fazer de 4 a 8 sessões, depende muito da clínica, do profissional, do médico, né? Do tricologista que vai estar lá. Procurem obter informações sobre as credenciais da pessoa. Eu sou apenas um curioso que vivo lendo artigo científico, vivo acompanhando médicos aí, tricologistas. Então eu me arrisquei, estou conseguindo ótimos benefícios, mas isso não é para todo, nem todo mundo é hábil com a mão, tá? Tem gente que é uma negação até mesmo para segurar a tesoura. Eu já consigo. Ó, toda hora eu passo, eu coloco no álcool. Então toda hora eu tenho que estar limpando, tirando o excesso de álcool. E aí eu passo na palma da mão, porque senão o couro cabeludo fica ressecado. Isso realmente que o pessoal falou nos fóruns é verdade. Minoxidil, ele dá uma ressecada. Mas devido a eu usar tanto tônico, eu não sinto tanto, porque à tarde eu passo os meus tônicos. Ó, aqui, essa parte aqui do couro cabeludo já não sinto muito, ó. É de boa. Tem partes que já é mais delicada, entendeu? Mas eu passo com a mesma força de vontade, sem exagerar nada. Aqui já ficou mais sensível. A gente até respira fundo, gente. É sério. Mas graças a Deus, eu tô vendo que tá tendo benefício. O Derma Roller realmente ele é muito bom. Gostaria muito de estar fazendo uma clínica, só que no momento não posso. E também, devido ao que eu procurei e tal, o profissional que eu gostei, ele mora muito longe, é um outro estado. São de 4 a 8 sessões. Ele injeta ativos no couro cabeludo. E conforme a conversa que eu tive, né, pelo WhatsApp, eu ia ter que estar indo de 25 dias a 1 mês e 5 dias para fazer. Fica muito longe para eu que moro aqui em São Paulo. Então, se eu não tenho quem eu quero, eu vou fazer por mim mesmo, pelas informações que eu estou colhendo, porque foi um ano inteiro, né, para decidir realmente se eu iria usar o minoxidil. E depois de ler tantos artigos científicos, de tanto assistir vídeos de médicos famosos, médicos consagrados aí, falando nos canais deles, seguindo, eu vi que é bom. E conversando com o pessoal do fórum, né? Nada melhor do que você falar com os pacientes, ou seja, as pessoas que sofrem com queda capilar. E cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem um enredo ali na família, alguma coisa. E eu descobri que até mesmo dentro da barriga da mãe, quando o cabelo está sendo formado, dependendo do que a mãe come, do que a mãe faz, se a mãe se alimenta bem, se a mãe não fuma, se a mãe não bebe, tudo isso pode afetar aí muito o couro cabeludo de uma criança. Tudo pode afetar o nosso corpo. E ainda tem a questão genética, aquela tendência, né? Se o pai tem ou a mãe. Aí eu fiquei sabendo pelos fóruns que eu estou participando, tô suando, gente. Pelos fóruns que eu estou participando, que o problema não é nem tanto o pai ser calvo, o problema é mais a mãe ter pouco cabelo. Aí o filho, o homem, tem a tendência de puxar mais a mãe. Se a mãe tem pouco cabelo, Jesus amado, o filho tem essa tendência, entendeu? Porque assim, se eu pôr minha mãe e meu pai junto, meu pai tem mais cabelo que minha mãe.
E minha mãe é a mesma coisa. Eu sou muito parecido com minha mãe. Somos dois bem estressados, ansiosos, nervosos. Então, assim, eu sou uma cópia, uma réplica, né? Mas minha mãe, ela tem cabelo, tudo. O filho aqui dança, né? No caso, eu. Nossa, tem parte do couro cabeludo que você não sente tanto, gente. Agora tem parte que só Jesus na causa. E tem que passar devagarinho. Isso. Tem parte que é até terapêutica, sabe? Eu gosto de fazer isso, gente, quando eu tô com muito tempo. Então, de 10 em 10 dias, eu me programo para fazer, para obter o melhor, né? É um momento que eu tiro para mim e eu passo com muita calma, com o abraço de Deus, com pensamentos aqui, ó, positivo, né? E faço todo esse passo a passo que eu vim comentando com vocês aí ao longo desse vídeo aqui. A limpeza, a escolha do que eu vou usar para lavar o couro cabeludo. E aí depois lavado bonitinho. Então eu venho com esse Derma Roller no caso. Agora esse vai ser um novo, né, que eu tô usando. Então eu fui aumentando assim aos poucos, né. Eu comecei com 0,50 mm, né, que é mililitros no caso. Passei para 0,75 e agora eu tô com esse aqui de 1.0. Jesus. Toda hora, ó. A moça onde eu fiz o minoxidil falou assim pra mim que eu tenho que ficar toda hora chacoalhando ele para misturar tudo que tá aqui dentro desse vidrinho, que é o minoxidil, álcool, né? E assim, eu não sinto ardência nenhuma desse álcool, tá? Eu vou passando sempre assim, ó, espalho bem na minha testa. E só não encosto na minha sobrancelha, porque minha sobrancelha já tá perfeita do jeito que Deus fez. Mas se crescer cabelo na testa, virar um lobisomem aí, pra mim tá perfeito. Importante é ter bastante cabelo, crescendo com densidade, volume. E eu vou espalhando aqui, ó, movimentos circulares, é o melhor, tá? E com a ponta do dedo ainda sujinha, vou aqui embaixo, para aproveitar e não perder nada. Porque minoxidil tá um horror, né, os preços. Mas a gente precisa, gente, fazer o quê? Devemos investir em nosso bem-estar, na nossa aparência. Devemos querer bem. E isso aqui não é um tutorial não, tá? Eu só tô compartilhando com vocês como eu faço e mostrando, porque é a minha primeira vez com 1.0 e não vou fazer mais que isso aqui não, no caso 1.5 não, 1.3, 1.2, não sei, não vou. 1.0 é o meu limite, já descobri o meu limite, porque assim, se eu precisar no futuro utilizar 1.5 ou alguma coisa assim, eu tenho que ir numa clínica, porque aí já se torna perigoso, porque perfurar o couro cabeludo, você tem que sempre trocar as fronhas do seu travesseiro, você tem que estar sempre com lençóis limpinhos, você de preferência tiver cabelos longos, os lençóis, se for de seda melhor, ou de cetim, né? Então assim, uma touca de cetim, se não tiver a capa do travesseiro, touca de cetim é ótimo. Quando você decide passar, Jesus, você sente meio aqui da cabeça, é bem delicado, gente, pera. Então, quando você decide fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó, por exemplo, eu tô fazendo, são 6 e pouco da tarde agora. Eu só vou dormir, gente, hoje meia-noite, para dar tempo do meu couro cabeludo secar bem, se cicatrizar bem, o minoxidil vai entrar bem,
para ter todos os benefícios, tá? E não deixar proliferar nenhum tipo de fungo. Então, no dia que eu faço isso aqui, eu tenho que ter trocado as fronhas todinho no meu travesseiro. Eu necessito estar com tudo muito limpo para ter a certeza, né, que tudo vai estar a meu favor, porque eu tô lutando, certo? Isso aqui não é fácil, gente. Se eu falar pra vocês que isso aqui é uma rotina fácil, é uma mentira, tá? Isso aqui dói. Por isso que eu não recomendo ninguém fazer. Eu tô fazendo mesmo porque eu tô sendo um pesquisador, eu tô querendo vencer, eu amo meus cabelos, eu já faço uso de tônicos capilares há mais de 6 anos. E agora, ó, tá vendo? Sabe, pouca coisa de sangue, bem pouquinho. E agora eu parti pro minoxidil, mas tudo com orientação médica. Passei pela dermatologista, fiz exame, né? Então esse aqui é um novo início para obter meus cabelos fortalecidos, né? Com todos os ativos necessários aqui. E assim, se eu tivesse ficado no meu tônico lá do início, desde o início do meu tratamento, não tivesse utilizado os óleos como eu fiz em grande quantidade, gente, eu nunca precisaria ter usado o minoxidil. Porque os tônicos, eles valem a pena no natural. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tá? Tem gente que dorme aí durante a tarde. Quem consegue dormir? Então, se eu tiver um tempinho entre aulas, de umas 3 horas, eu vou dormir, tá? Mas assim, isso hoje em dia está sendo muito raro, ter um tempinho entre aulas. Mas quem puder dormir assim, depois do almoço, seria interessante, né? Nem que fosse uma sonequinha de 30 minutos, 1 hora, é muito válido. Mas vida de professor é uma correria. Aí tá sempre olhando a agenda, organizando diário, planejando jogos pedagógicos para cada aluno. Cada ser humano aprende de uma forma. Então eu me dedico muito para entregar o melhor aos meus alunos. E todo o tempo que eu tenho, que eu posso cuidar dos meus cabelos, eu já criei essa rotina. Acordar cedo, passar o tônico. No caso agora, eu tô com minoxidil. Então eu passo ele às 6 da manhã, para que depois de 6h30 eu possa ir para academia. Então eu vou lá para 1 hora, no meu horário do almoço, eu vou para academia, fico lá, faço cardio, faço um pouco de musculação, né? Minha intenção na academia não é virar um bodybuilder, eu não quero ficar aquele monte de músculo, nunca foi a minha intenção. Eu vou para academia mesmo para saúde, então eu faço corrida, caminhada, faço ali musculação com a ajuda dos professores, que por acaso são muito bons, todos formados, pessoas maravilhosas, me dão toda a atenção do mundo. Parabéns à academia onde eu tô, a Tio Fit, Tapicerica da Serra, maravilhosa. E assim, gente, eu vou fazendo aos poucos a minha parte para obter questão de saúde, né? E a academia, no momento que eu tô lá na esteira, tô ouvindo uma ópera para acalmar. Uma coisa que eu tava vendo muito, tá, os médicos falarem. Sintonia, música é maravilhoso. Então assim, quando você tá passando minoxidil, põe uma música que te relaxa, que te acalma. Eu gosto muito da Sinfonia de Beethoven, Mozart. Então assim, tudo é muito, muito bom. É como o pessoal fala, se crescer o planto melhora o ambiente da planta, imagina para nós. Então devemos o quê? Ouvir coisas boas, gente. Ter uma vida regada, regradinha, bonitinha, saudável. Alimentação saudável, gente.
Gente, tô suando. Tô até falando um pouco errado. Porque assim, é a primeira vez que eu tô usando 1.0, gente. Dermaroller 1.0. E pelo amor de Deus, tá me desconcentrando aqui. Mas com a graça de Deus tudo tá dando certo. Toda hora que eu tô pondo o minoxidil, eu chacoalho, tá? Pra misturar bem o álcool com o minoxidil. Segundo a farmacêutica biomédica que faz, sempre tem que chacoalhar, sempre, a todo momento. Não pode deixar esse minoxidil em lugar que toma sol, então tem que ser num lugar que não toma sol, um lugar limpo, um lugar fresquinho, tá? Sempre tomar muito cuidado. Se precisar viajar, mantenha ele longe do sol, do fogo, de qualquer coisa, né? Então, se eu precisar viajar, por exemplo, ir para uma praia, colocar dentro de uma dessas caixas de cooler, né, que falam, dessas caixinhas que a gente leva gelado, mas só que é uma mini caixa, só para ele, que eu tenho, que eu ponho dentro do cooler, então não vai ficar molhado nem nada, e nem vai ficar gelado, vai estar na temperatura ambiente, a qual vai preservar o líquido, o minoxidil, e vai me trazer os benefícios. Então, tudo isso eu tive que pesquisar, eu tive que conversar com a médica, ver os vídeos, né, de médicos famosos consagrados aí, para conseguir entender e tá tendo os benefícios. Ó, aqui eu tenho que passar, não tá doendo nem um pouco aqui nessa área, mas eu tenho que passar cuidado para não puxar nenhum fio, tá? Aqui já começou, mais sensível. Cuidado, devagarzinho. Aqui, ó. Aqui eu tenho que ter mais cuidado, mais paciência. Com a graça de Deus, tudo dá certo, tudo no tempo de Deus. Tô só aprendendo, tô mostrando pra vocês como eu tô fazendo. Não recomendo, gente. Não recomendo. Apesar de ter benefícios maravilhosos que eu tô tendo, e tô aqui ansioso para daqui a um ano, se Deus quiser, ver toda essa parte aqui ó, preenchida por cabelos. Então, assim, somente o Dermaroller já traz um benefício, conforme eu estava lendo os artigos científicos. Porque ao fazer microperfurações no couro cabeludo, ele já ativa células de cura. Tá? Então ele já vai estar ativando colágeno, vai estar oxigenando, o sangue vai vir com mais força nessa parte. Então vai oxigenar aqui, ó. Todo o sangue vai vir com oxigênio, trazendo vitaminas, nutrientes do próprio corpo e vai ter os benefícios, certo? Aí, como eu coloquei e uso muito tônico, meu couro cabeludo está sempre cheio de tônico, maravilhoso, está sempre sequinho, está sempre limpo, né? E agora eu só estou usando meu tônico natural uma vez por dia e minoxidil 2 vezes. Então, acordei de manhã, minoxidil, passou as 6 horas, eu vou para academia. Voltei da academia, que eu tomei banho, venho pro tônico. Então, não lavo todo dia meu couro, cabelo, só lavo de 3 em 3 dias. Mas a higienização ocorre com os tônicos. Meus tônicos eu faço sempre para durar 3, 4 dias, 5 é o máximo. Depois, se passou desse tempo, eu posso colocar numa planta. Meu jardim aqui é maravilhoso. Tudo que sobra da cozinha eu coloco no jardim. E é um jardim abençoado, porque assim, não falta vitamina ali. Então, fui analisando isso também, gente, que eu fiquei olhando. O couro cabeludo é o jardim. Os cabelos são as flores. Se você cuida bem, você vai ter por muitos, muitos anos. Sei que esse vídeo tá ficando longo, já tá em 39 minutos, gente. Mas é necessário. E tá sendo a primeira vez que eu tô usando 1.0. Então, e tem que ficar nessa limpeza constante, tá? Colocar no álcool, 70 ou 90 se a pessoa tiver. E aí, ó, vem sempre colocando aqui, ó. Fazendo com calma.
Paciência, Jesus amado. Meu olho chega a ficar vermelho. Jesus amado. De azul passa para verde, passa para cinza. Ele até muda de cor. Jesus amado. Parece que tem um monte de formiguinha no rolinho. Nossa Senhora, benção em Deus. Dá uma suadeira. Ó, a próxima vez vou ligar o ventilador para ficar perto de mim. Para ver se ajuda. Para não suar tanto, Jesus. Então, vocês estão vendo como eu tô vermelho, né, gente? Mas é para um bem melhor, para bem maior. Para saúde capilar. E eu tô fazendo esses vídeos no intuito de eu aprender, eu dividir conhecimento e ver onde eu estou acertando e onde eu estou errando. Então os vídeos que tem os olhos, eu errei devido à quantidade que eu usei. Se fosse menos quantidade, se tivesse com um acompanhamento e tivesse seguido as orientações, que é pouquíssimo, uma gota só, gente. O óleo essencial é uma gota só. Óleo essencial não se pode usar sempre. Se eu tivesse seguido essas orientações, talvez eu não teria feito besteira. Mas, tudo bem, eu entendo isso como uma pesquisa. E na pesquisa você pode tanto acertar como errar. Levei isso por um pensamento crítico que me fez associar, entender as informações, né? E hoje em dia já tô mais com mais informações, com mais base, eu entendi, decidi largar os olhos. De vez em quando eu passo, mas é muito raro, passar uma vez no mês acho que tá sendo muito, tá? E é isso, meu cabelo tá muito bonito, nesse primeiro ano foi só tônicos naturais, que eu voltei lá no canal, e agora eu coloquei o minoxidil. Então, é isso. Ó, terminei. São essas as áreas que eu decidi colocar. E agora eu vou pôr uma tiarinha. Assim, ó. Fica bem vermelhinho, fica bem sensível. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, nosso Senhor amado, de Deus, o meu cabelo vai crescer e vai responder ao tratamento. E eu tô dividindo com vocês aí as informações e o que é o minoxidil. O meu, como eu falei, ele é manipulado. Então, eu peguei 200 ml para dar 2 meses aí. Eu mantenho ele em lugar ambiente fresco, fora da luz do sol. Não tô tendo nenhum problema, não deu coceira, não deu irritação, não deu nada, gente, tá? Eu utilizo meu remédio de pressão, não me afetou nada. Eu tenho uns 10 dias que eu tô usando, tá tudo ok, tá tudo normal, é vida que segue. E o cabelo, como eu falei pra vocês, não tá caindo não, tá normal, graças a Deus. Então tudo isso, como a médica falou, que varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai ter queda, tem pessoas que não vão ter. Então, graças a Deus, eu não tô tendo, mas continuo com meus tônicos naturais. Eu não fiz nada de mudanças bruscas. E, ó o topo da cabeça. Quero ver daqui um ano, porque a minha intenção, isso aqui tudo fica repleto de cabelo, porque já tem um fio aqui, tem um monte aqui, gente, que é os pequenininhos, conforme a médica falou, essa parte aqui vai ficar repleta de cabelo, que vão completar aqui, e o topo vai ficar exageradamente cheio. Essa é a ideia. Só espero não ter mais barba. Por mim, se um dia puder retirar a barba e colocar na testa, ser melhor. Mas ter barba é uma droga. Tem gente que vai gostar de ter barba. Eu não, muito trabalho, tem que ficar fazendo barba de 2 dias. Ó, tem um dia, às vezes 2, a barba. Eu vou ter que tirar e raspar hoje. Tá bom, gente? É isso. Abraço aí. Desculpa. E lembre, esse vídeo não é para vocês tá fazendo, não.
Isso aqui eu decidi fazer, estou compartilhando, é uma pesquisa que estou fazendo em mim mesmo para entender a evolução, tá? E é só. Eu recomendo vocês passarem no médico, passarem as clínicas, olharem todo o protocolo que eles têm, poder estar fazendo. Vai ser muito melhor, tá? Eu é que sou um curioso, tenho uma habilidade com a mão, estou fazendo, seguindo as pesquisas que eu faço, os vídeos que eu vejo e tudo mais, tá bom? Estou só compartilhando como uma experiência e é isso, tá bom? Super abraço, até mais.